Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso do Tiflex CAD. O tópico para a lição 2 vão ser as entidades de construção. Temos vários tipos de entidades de construção, portanto, algo que são todas mais ou menos básicas, pronto, como as linhas, os círculos, as elipses, as splines, os paths, ou como eles chamam aqui, os caminhos. Portanto, de qualquer modo, antes de passarmos a ver essas entidades de construção e a lição, gostava de vos dar aqui uma breve explicação também sobre o conceito de trabalho no programa que tem como base estas linhas de construção. Iremos ter a oportunidade, obviamente, de falar, porque ainda faltam muitas lições para terminar este curso, sobre o método de trabalho no Tiflex, mas basicamente temos dois métodos que são a via completamente paramétrica, que é aquela que vamos tomar como base para falarmos neste curso, e essa via tem como base as linhas de construção e depois as linhas gráficas em cima, ou tem, em alguns casos pode ser suficiente, a via não paramétrica que ignora as linhas de construção e desenha diretamente os esboços. Portanto, quando pretendemos ter, obviamente, um desenho que tem como objetivo ser editado posteriormente, portanto, temos que escolher de facto a via paramétrica, que é um pouco mais demorada, mas é a via correta para trabalhar. Todos os nossos desenhos que estamos a libertar no âmbito deste curso seguem esse pensamento, seguem essa filosofia. Para vos mostrar como é que isto funciona, por exemplo, para desenharmos em 2D, portanto, vimos aqui ao menu Draw. O menu Draw tem aqui toda esta parte, este grupo de comandos chamada Construct, que tem as entidades de construção. Entre elas as linhas, geralmente o método correto tem a ver com, a primeira coisa que se faz, criar uma origem, portanto aqui na cruz, um ponto de origem, sim senhora, e a partir de agora podemos criar relações a partir destas entidades originais, portanto no caso vou fazer aqui relações com as entidades vertical e horizontal, e agora vou desenhar o que chamamos de linhas gráficas, aproveitando as interseções que criei com as minhas linhas de construção. Portanto, a partir deste momento está criada uma relação, portanto, as linhas gráficas assentam nas linhas de construção, ou seja, se eu mudar as minhas linhas de construção, portanto, as linhas gráficas que estão assentes em cima destas vão ser também alteradas. Pronto. E este é o princípio de toda a parametrização do Tiflex. Não temos de estar preocupados com a questão de, quando esboçamos, termos toda uma infinidade de relações corretamente aplicadas entre as entidades, de tangências, de perpendicularidades, etc., porque o sistema, quando diz que é completamente paramétrico, de facto é-o, porque, entre outras coisas, neste âmbito que estamos a falar, cria todas as relações automaticamente. Portanto, temos de ter, por exemplo, cuidado numa situação que é as relações existem entre entidades e temos que ter cuidado de ter essas relações em relação à entidade correta, mas as relações são criadas automaticamente. Não há um esboço que seja necessário validar em termos de correção da sua parametrização, como existem noutros sistemas. E isso, de facto, é uma vantagem enormíssima ao trabalhar com o Tiflex. Começando com aquilo que pretendemos ver aqui nesta lição. Primeira entidade, ou primeiro tipo de entidades, portanto, linhas. Temos aqui mais opções, portanto, mas que basicamente estão aqui dentro. Portanto, linhas, primeira coisa, como fiz há pouco, criar aqui um ponto de origem. Depois podemos criar, obviamente, relações. Portanto, se eu quero uma linha paralela a esta, basta-me criar em cima dela e arrastar. Portanto, posso digitar aqui uma distância. No caso, não vou aqui estar muito preocupado com isso. Se for uma vertical, a mesma coisa. Se for uma linha com um ângulo qualquer, tenho variedíssimos métodos, mas posso escolher, por exemplo, através de uma interseção e dar-lhe um ângulo. Existe depois também, para qualquer uma das coisas que vamos ver hoje, existem muitos atalhos do teclado com combinações de letras para fazer situações específicas. Na minha opinião, na grande maioria dos casos, com esta facilidade de trabalho que temos ao
ao selecionar entidades dentro do programa, portanto, em que basta criar este tipo de relações, de facto não é muito relevante estarmos à procura desses atalhos, portanto, embora possam ver depois toda essa descrição, em particular no nosso curso teórico. Portanto, temos aqui toda uma série de possibilidades para selecionar um nó, que foi o que eu fiz, e criar uma linha, selecionar círculos, tangentes, elipses, splines, podemos selecionar, por exemplo, aqui um eixo de simetria, selecionar uma linha e outra linha, portanto, ele automaticamente cria aqui uma linha simétrica. Pronto, há toda uma série de possibilidades diferentes, interessantes, como é óbvio, mas todas disponíveis através de clique. Outra questão aqui a notar, importante, é que todos estes comandos, isto é uma situação comum ao T-Flex, todas estas situações que vão aparecendo, os comandos, têm aqui um símbolo de parâmetros. O símbolo de parâmetros abre uma caixa de diálogo. Esta caixa de diálogo é adaptada depois a cada tipo de entidade, onde podemos configurar os parâmetros relativos ao tipo de entidade que estamos a fazer. Temos também aqui para as linhas de construção, também aqui uma pequena tesoura, que é a edição de construção. Podemos clicar aqui, portanto, e selecionar depois uma entidade e editá-la. Portanto, reparem, a relação é alterada. Ou podemos simplesmente fazer o atalho EC, portanto, e selecionar uma entidade, portanto, e ela é também alterada. Portanto, linhas, primeiro, são as entidades mais básicas. Existem aqui também algumas questões importantes que depois também vamos desenvolver, que têm a ver quando estou a criar aqui uma relação entre duas linhas. Portanto, isso é válido para tudo dentro do programa. Outro ponto muito importante sobre a parametrização, quando crio aqui uma relação de uma linha para a outra, tenho aqui uma distância. Obviamente posso, em vez de dar a distância, dar uma variável, chamar-lhe alguma coisa. Automaticamente vai aparecer aqui uma caixinha com as variáveis, onde eu atribuo o valor que quero e digo se é uma variável externa ou não. Portanto, depois ter aqui por grupo, atribuir os comentários, o que eu quiser, fazer OK e essa variável está aplicada. Portanto, depois, obviamente, tenho essa variável criada a algures, portanto, e posso criar relações matemáticas e posso alterar estes valores através aqui das variáveis, que é a outra grande vantagem do software. Portanto, tudo pode ter variáveis, portanto, e pode ser relacionado com qualquer coisa. Segundo tipo de entidade que temos disponível, portanto, os círculos. Portanto, os círculos também não têm muita sabedoria, de facto, através das interseções, portanto, criamos círculos. Criamos tangências entre entidades, entre o círculo e esta linha, entre este círculo e este círculo, portanto, seja para um lado, seja para o outro, portanto, como vocês quiserem. Portanto, é bastante fácil também de criar aqui relações entre entidades. Por exemplo, círculo concêntrico com este, portanto, dar outro valor. Tudo é extremamente fácil e não recorre a grandes atalhos, portanto, é tudo feito com base no clique do ecrã. E isso, de facto, faz aqui o programa ter uma facilidade muito grande de trabalho. Temos depois aqui uma outra parte, portanto, que diz respeito às elipses. As elipses portanto, não são uma entidade muito usada em termos de mecânica, portanto, não vou desenvolver muito o tema, portanto, também não há muita dificuldade para o fazer. Portanto, centro da elipse, damos um eixo e outro eixo. Portanto, o primeiro eixo pode ser tangente a esta entidade, o segundo eixo pode ser tangente a esta entidade. Portanto, está criada uma elipse. Portanto, nada muito mais difícil do que este tipo de trabalho. Temos depois aqui uma outra função, os nodes, ou os pontos. Esta é uma função muito importante. Portanto, basicamente, o que eles chamam de node é um ponto. Existem vários tipos de pontos para várias situações. Os dois principais, portanto, é um nó que é criado, por exemplo, na interseção de entidades, são os pontos mais comuns. E temos um outro que chamamos um free node, um ponto livre, que é criado com recurso às coordenadas absolutas. Portanto, que eu posso criar algures. A diferença entre estes é que um nó, um ponto na interseção de entidades fica com uma pequena cruz, um ponto livre fica com um quadrado. Portanto, ambos são válidos, como é óbvio. Eu posso agarrar e fazer uma linha em que seleciono um e seleciono o outro, portanto, sem qualquer problema. A diferença está na sua edição, porque eu, se tentar mover este ponto livre, ele de facto move-me
desta maneira livre que eu estou a fazer. Se eu tentar mover este aqui assim, pronto, ele não move porque vai realçar as entidades com que está ligado geometricamente, portanto, não o pode fazer a não ser que eu mova as entidades que lhe servem de base. E, nesse caso, as entidades vão se mexer de acordo com as relações que existem no próprio desenho. Portanto, esta é a verdadeira diferença entre um ponto livre e um ponto constrangido através deste método. Temos depois também as splines. As splines é uma entidade também um bocadinho mais estranha, portanto, em relação àquilo que é normal a nível de formas mecânicas. Portanto, posso dar pontos livres ou passar por pontos que já existam, não é? Portanto, como queiram. E, obviamente, do mesmo modo, se eu for mexendo as minhas entidades, portanto, as coisas vão se alterando. Portanto, splines não há muito a dizer, portanto, é uma entidade um pouco mais complexa, portanto, também com um âmbito limitado. Depois temos o offset curve. O offset curve, portanto, uma curva equidistante. Basicamente, podemos criar curvas equidistantes a splines, a elipses e a funções, que foi algo que ainda não vimos também. Posso agarrar, portanto, offset curve, clicar, por exemplo, aqui a minha spline e ela vai fazer uma paralela, uma equidistante, ou aqui a minha elipse, pronto, o que eu quiser. Portanto, e grosso modo é isso que fazemos com esta equidistante. Tem aqui uma opção que é uma spline, portanto, para seguir uma função matemática. Portanto, existem aqui alguns exemplos que podem ver depois também na nossa parte teórica. Portanto, posso dar aqui o meu centro, portanto, e aqui a minha direção. Temos aqui qualquer coisa como isto, onde podemos atribuir nomes, portanto, qualquer coisa, e selecionar o tipo de função que queremos. E depois há aqui expressões matemáticas para isto, com uma série de parâmetros de configuração. Como disse, é algo de facto até bastante interessante, porque há de facto geometria que pode seguir e segue de facto estas funções matemáticas e, portanto, e que de facto em situações complexas de facto até é bastante útil. Neste particular não vamos alongar aqui muito este vídeo para explicar depois aqui esta parte um bocadinho mais teórica. Portanto, remeto-vos de facto para a parte teórica do curso, onde tem aqui um pouco mais de profundidade sobre esta explicação. Por último, temos aqui uma coisa que se chama path, ou caminho. Portanto, este caminho também segue nós, aqui no meu ambiente de desenho, ou posso, como é óbvio, depois começar a seguir estes nós também relativos às interseções de entidades e depois seguir aqui as minhas entidades de diversas maneiras, não é? Portanto, posso fazer, por exemplo, qualquer coisa como isto, vir para baixo, etc. Portanto, sem qualquer questão. E tenho aqui o meu caminho criado. E o meu caminho, portanto, vou aqui alterar, vou aqui dizer que quero isto de facto aqui numa cor um bocadinho mais visível. Portanto, e podem ver que ele alterou aqui a visibilidade do meu caminho. Isto pode ser interessante para fazer algumas coisas, portanto, a nível de esboço até de preparação para 3D, como pode ser, por exemplo, para definir tubagens, para fazer logo o diâmetro para um lado e para o outro da tubagem. Portanto, há algumas utilidades interessantes para estes caminhos. Duas notas finais que não vos mostrei. Uma para vermos aqui uma situação relativamente às linhas que eu acho interessante. Portanto, vou aqui criar uma geometria adicional. Qualquer coisa como isto. Criar aqui um círculo tangente a estas duas linhas. E criar agora uma linha que vai ser tangente também a este círculo aqui por cima. E agora, se eu fizer editar a construção, portanto, desta linha, portanto, no caso, vou fazer aqui uma coisinha especial, que é modificar a relação, portanto, não quero que ela seja tangente com o círculo, portanto, e que respeite, ou que, no caso,
mantenha a tangência, mas que não seja inclinada em relação à linha base. Portanto, a relação é com esta linha, vou dizer, quero passá-la um pouco mais para este lado. E alterei a minha linha, que era uma linha oblíqua, passou a ser uma linha vertical, manteve-se tangente ao círculo e esta também teve que se adaptar porque também tinha uma relação de tangência com este círculo. Portanto, isto para dizer que podemos também a qualquer momento alterar estas relações de entidades, pronto, e tudo vai ser adaptado àquilo que for alterado, por assim dizer. Não é? Um pormenor também importante em relação a isto tem a ver com, como podem ver isto facilmente quando estamos a criar estas linhas de construção, o desenho fica aqui um bocadinho cheio de traços e pontos. Portanto, mas temos aqui uma função muito interessante para controlar a visibilidade, portanto aqui os níveis. Por defeito, tudo é criado no nível 0, mas podemos atribuir, por exemplo, se eu disser que o meu caminho, se eu disser que o meu caminho não está no nível 0, mas está no nível 1, por exemplo, confirmo, sim senhora, e se eu vier agora aos meus níveis, entidades de construção, portanto tenho os nodes como uma entidade à parte. Portanto, entidades de construção, eu só quero ver entidades do nível 1 até ao 127. Portanto, tudo que está no 0, os nodes vão se ver, mas as linhas não. Portanto, vai desaparecer. Portanto, a única linha que eu vejo, de facto, é a que está no nível 1. Os nós, os pontos, estão no nível 0, mas eu deixei aqui o 0 visível aqui neste caso. Portanto, eu vou dizer, não, eu também quero só ver a partir do 1, portanto, como todos estão no 0, vão desaparecer todos. Okay? Também é uma ferramenta muito interessante que ajuda muito a controlar a visibilidade e a limpeza das entidades e a organizar a informação. E temos aqui a possibilidade de filtrar o que queremos por todos estes tipos de entidades. E estes parâmetros vão, para todos, vão do menos 126 até ao 127 positivo, portanto há níveis para todos os gostos e feitios. Portanto, além desta filtragem, depois também podemos aqui dar aqui fazer uma separação, além destes níveis, também aqui pelos layers, não é? Também podemos filtrar a nível de layers. Portanto, tem, se quisermos, uma dupla organização sobre este controle de visibilidade de entidades. Portanto, com isto, espero ter passado as ideias principais sobre as linhas de construção. Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que necessitem e que tenha ficado menos claro neste vídeo, portanto, para não tornar isto muito mais longo, portanto, e maçudo, portanto, porque já está um bocadinho longo demais. Portanto, ficamos à vossa disposição para qualquer pergunta que nos queiram colocar, portanto, através dos canais habituais, como já sabem, já temos repetido muitas vezes. Portanto, e aconselho-vos também, obviamente, a consultarem os vídeos de exercícios que temos publicado, portanto 2D e 3D, e também, mais importante que isso, que contactem-nos para poderem consultar o curso teórico, portanto, que tem todas estas explicações em grande detalhe, portanto, e alguns pontos, obviamente, que são impossíveis de, neste espaço de tempo curto, explicar aqui na duração do vídeo.